Nós temos ministrado nas quintas-feiras a respeito de Hebreus, sobre nós usarmos inteiramente da graça que Deus nos dá. E como nós temos abordado nas últimas quintas-feiras, nós pegamos a base no capítulo, começando no capítulo 9, mas nos baseando principalmente num texto que está em Hebreus capítulo 10, justamente no verso número 14, quando ele diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Temos abordado então, fazendo esse estudo desses capítulos de Hebreus, que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio num cumprimento da lei. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir cabalmente a lei, ele não veio para mudar a lei ou alguns conceitos. E cumprindo a lei, ele se ofereceu como perfeito sacrifício. Ele foi o sumo sacerdote, ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício. Então nós vemos ali que Jesus ele cumpre esse papel para perdão dos nossos pecados. Mas a obra de Jesus não se restringe a perdoar os nossos pecados, mas também a nos aperfeiçoar para que possamos chegar no céu. Que esse é o maior desafio, porque tendo o perdão dos pecados, fica para nós a missão e a responsabilidade de, por meio dos conflitos, dos confrontos, da vivência diária, nós possamos estar, digamos assim, sendo aperfeiçoados no nosso caráter, na nossa forma de agir, de reagir, na nossa forma de ser. E daí nós fomos discorrendo sobre a questão do que se espera, de algumas posturas que se espera que tomemos diante de Deus, diante da comunidade, diante dos irmãos, depois a visão negativa, né, que está em Hebreus 10, do verso 26 até o final, até o verso 31, quando ele fala do desprezo dessas ordenanças que nos colocaria numa posição de total desalento ou total abandono da pessoa e da obra de Cristo, como se isso se tornasse totalmente irrelevante na nossa vida. E daí nós começamos então, desde a semana retrasada, mas principalmente na semana retrasada, partimos do verso 32, falando das adversidades, dos problemas, das lutas, que aquela igreja a quem era direcionada a carta foi direcionada, digamos assim, os problemas que eles enfrentavam, as adversidades, as provas, as fugas, a perda dos bens, a prisão e mesmo a morte. E quando na decorrência disso vem o desafio de não retroceder, de não voltar atrás, de não esmorecer. E aí entramos a semana passada no capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. E nós quisemos abordar com vocês, porque diante de um evangelho que hoje se faz muito presente, por meio da mídia principalmente, por meio das igrejas neopentecostais, que é o evangelho da facilidade. A vida do cristão é fácil, a vida do cristão é só vitória em vitória, a vida do cristão é uma vida sem adversidade, sem provas, sem luta, sem aflições, e a gente nós abordamos a semana passada os heróis da fé, como vendo que a vida deles, apesar da bênção de Deus, da misericórdia de Deus, da vontade de Deus e até da prosperidade de Deus ter se manifestado na vida deles, foi manifestado tudo isso em meio a muitas perdas, muitas dores, muitas lágrimas, muitos sofrimentos. E a conclusão que acabamos tirando é que a vida com Deus, a vida com Cristo, a vida cristã, a jornada cristã não é fácil. Não é fácil para ninguém, porque nós estamos num mundo cheio de adversidades, cheios de provas, cheios de contrariedades, de adversidades, de situações frustrantes. A própria vida nos é frustrante, porque ela tem fim, por mais que nós planejemos ou idealizemos. E daí ele termina a galeria dos heróis da fé e diz o seguinte: olha, estes homens alcançaram o objetivo de Deus, mas em meio a muitas lutas, muitas provas. E quando chegamos no capítulo 2, que é justamente o capítulo que nós queremos fechar hoje com vocês, essa sequência de estudos, ele vai nos traçar um perfil, porque ele diz: olha, olhemos para Cristo, é aquele que nos perdoa os pecados, olhemos para Cristo, é aquele que nos aperfeiçoa, andemos com Cristo, usemos dos recursos que a graça nos dá para alcançarmos essa intimidade maior, essa proximidade maior com Deus. Depois vemos os exemplos de lutas, de provas, de perseguição, a necessidade de não retroceder. E quando chega no capítulo 12, como que ele culmina nisto? Olha, se você não está contente em olhar o exemplo dos heróis da fé, dos homens que compõem esta galeria da fé, que está em Hebreus 11, veja como começa o capítulo 12. Portanto também, pois, visto
termos, a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele não fala de testemunhos, mas de testemunhas, pessoas que, porque isso aqui puxa para o capítulo 11, pessoas que viveram o chamado de Deus, viveram as promessas de Deus, viveram na expectativa de Deus e pagaram um alto preço. Ele está dizendo, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Não são somente histórias contadas, mas são vidas que foram literalmente rendidas aos pés de Deus para que na vida deles se cumprissem o propósito e a vontade de Deus. E ele, quando chega aqui, ele vai falando, olha, vocês olhem para o passado, olhem para esses personagens, mas é fundamental que vocês nunca tirem os olhos daquilo que é o alicerce, daquele que é o alicerce, daquele que é a base, daquele que é o fundamento da nossa fé. Porquanto ele diz, portanto também nós, visto que termos a rodear-nos uma tão grande de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, ele trabalha o quê? Para mim e para você, para todo aquele que se chama de cristão, para todo aquele que está debaixo da graça, existe uma carreira, existe uma jornada, existe um objetivo, existe um começo, meio, fim, existe uma linha de chegada. E ele está dizendo que para chegarmos nesta linha de chegada, para chegarmos nesse ponto final da nossa jornada, ele diz que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. É interessante como nos dias que correm dessa pandemia, né, principalmente por causa da quarentena, muitas coisas foram repensadas nas nossas vidas, no sentido do que realmente precisamos, o que realmente é essencial, o que realmente é necessário, porque nós vivemos os últimos propriamente 3 meses sem muitas das coisas que estávamos acostumados no nosso dia a dia durante anos. E de repente nós falamos, poxa, não faz tanta falta, não faz falta isso, não faz falta aquilo, eu não precisei comprar tantas roupas, não precisei gastar tanto no cartão de crédito, não precisei fazer tantos luxos, eu não precisei gastar tanto fora com restaurantes e essas coisas. Você começa a repensar valores. Porque de repente você está numa situação em que algumas condições que eram, digamos, padrões para o nosso comportamento anteriormente mudou. E dentro disso você falou, vou ter que me readequar a esta nova realidade. E diante disso você começa a perceber o que, tem muita coisa que eu fazia que faz falta sim, mas não é essencial. Tem muitas coisas que eu tinha antes, ela era legal, mas não é vital, não é fatal. Eu continuo vivendo muito bem, graças a Deus, sem aquilo. E ele então justamente diz que estas coisas são pesos, são coisas que nós começamos a nos sobrecarregar na questão do tempo, na questão da prática, na questão do que fazemos, do que vivemos, do que vemos, do que presenciamos, que acabam se tornando pesos inúteis, que não fazem diferença nenhuma na nossa vida, não transformam em nada a nossa vida, e nós temos que nos desembaraçar deles. E entendam, não é pecado. Tem muitas coisas que temos na nossa vida que são pesos, mas não são pecados. Isso não nos manda para o inferno, isso não nos separa de Deus, no sentido de transgredir a vontade ou a santidade de Deus, mas são coisas que nós poderíamos o quê? Estar gastando mais com outras coisas que são fundamentais e menos com estas coisas que são supérfluas. Então ele diz, olha, que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado, que tenazmente, ou seja, tenaz é como se fosse uma turquesa, um alicate, que aperta de forma firme, constante. Então ele fala, olha, estas coisas vão entrando na nossa vida e elas começam a nos apertar, a nos embaraçar, a nos sufocar, e nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos libertar dela, para que nós possamos viver uma vida em plenitude. Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso no domingo de manhã, no próximo domingo de manhã. Mas veja, essa graça de começarmos a ficar livres de peso, de coisas inúteis na nossa vida. Aqueles que já nos conhecem já ouviram esse comentário nosso. Uma das coisas que eu menos gosto de fazer é mudança. Já fiz muitas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é mudança. Por que a contradição? Porque mudança dá trabalho. Mas ao mesmo tempo, mudança é uma oportunidade de você jogar muita coisa inútil fora. Coisa que você fala, eu não preciso levar isso para a nova casa. É uma nova casa, é uma nova moradia, é um novo momento da minha vida. Eu não preciso mais dessas tralhas. Esse imóvel está velho, esse imóvel está quebrado, está imprestável. Esse lixo, esses papéis, esses documentos, coisas que já não servem de nada. E você faz uma limpeza e você leva para a nova casa
aquilo que realmente é relevante. É justamente o que está falando, olha, se desembarace daquilo que não é relevante na tua vida, daquilo que não é importante, daquilo que não é necessário. E dentro disso ele diz, na sequência, que para isso nós temos que fazer isso para podermos o quê? Correr a carreira. Porque qualquer corredor, eu me lembro uma vez, vi uma biografia do fundador da Nike, e a forma como ele começou a desenvolver os seus tênis usando uma forma de fazer waffles, né? Aquelas bolachas americanas, muito como nos Estados Unidos, quadriculadas. Ele começou a usar uma daquelas para tentar fazer o quê? Um solado que fosse mais leves para os tênis. E hoje nós vemos a desenvoltura dos tênis e às vezes digamos assim, algumas gramas que são eliminadas do tênis pode ser a diferença entre a vitória e a derrota de um competidor. Então eles tentam, vendo a competição de ciclismo, eles fazem depilação das pernas, os ciclistas. Para quê? Não só os ciclistas, mas também os nadadores de alta performance, nas competições de 100 metros rasos, de 50 metros, de 100 metros. O que eles fazem? Eles depilam o corpo porque o simples fato dos pelos podem causar um atrito que poderia perder milésimos de segundos. E milésimos de segundo numa competição pode ser a diferença entre a derrota e a vitória. Então é justamente o que ele está falando, desembarace-se. Desembarace-se. Essa é uma época oportuna de fazermos uma revisão da nossa vida e vermos aquilo que nos é necessário realmente, aquilo que é embaraço, aquilo que só é peso inútil. E na sequência ele diz, por que devemos fazer isso? Porque nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Percebam que todo o texto anterior vai falando sobre fé. Fé. E daí o texto, o escritor, ele foca o quê? Que a fé, ela é baseada na pessoa de uma pessoa. Ela é focado num ser, que ele se torna, que ele diz que é o autor e o consumador da fé, ou seja, a fé que temos é baseada na pessoa de Cristo e a consumação da fé, a concretização da fé, ou seja, o resultado final da fé é a pessoa de Cristo. E ele diz, se este é o nosso alvo, nós devemos levar em conta o exemplo dele. Por quê? Ele está falando dos exemplos de Abraão, de Moisés, de Abel, de Noé, de Enoque, de Elias, de vários homens aqui no capítulo 11, mas de repente ele foca em Jesus e diz, Jesus que é superior a todos eles, Jesus que é o centro, Jesus que é o autor e consumador da fé daqueles, ele deve ser o nosso alvo maior, nosso objetivo maior. E dentro deste objetivo maior, nós devemos ter os olhos firmes nele, de maneira que vejamos o seu exemplo. E qual é o exemplo de Jesus? E aqui é fundamental. Todos esses que viveram no passado, por exemplo, Abraão recebeu a promessa de uma herança que ele não chegou a ver, que era a terra de Canaã. Ele recebeu a promessa de descendentes, e ele só veio a conhecer Isaac. Então, dentro dessa perspectiva, ele não viu a sua descendência se tornar uma grande nação. Ou seja, ele morreu na expectativa, ou melhor, morreu na certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. Mas ele não viu a concretização da promessa. A mesma coisa nós vemos os outros personagens, quantas coisas profetizaram e muitas delas das quais eles não viram. E aqui ele diz o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual fez o quê? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então ele está falando, olha, se você tem como autor e consumador da tua fé, o autor e consumador da tua fé não vai te levar a colocar os olhos na riqueza deste mundo, na prosperidade deste mundo, no sucesso deste mundo. Mas sim fazer o quê? Alcançar o final da jornada, alcançar o quê? A alegria que estava proposta, a alegria da eternidade, a alegria da vitória, a alegria do triunfo, a alegria da conquista do propósito de Deus para a sua vida. É interessante que esse versículo remonta ao que está em Isaías capítulo 53. Quando você vai em Isaías 53, nós vemos ali a narrativa do martírio do Messias, mas você vai perceber que há um versículo muito, muito fantástico que diz o seguinte, no verso de número 11. Ele, Jesus, o Messias, verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito.
Ou seja, Jesus, ele olha para a cruz, ele olha para o sofrimento, ele olha para a angústia, ele olha para o martírio, ele olha para a morte, ele olha para a vergonha, ele olha para a humilhação. Mas ele tem o foco na alegria que lhe está proposta, que é a vitória, o fruto final do seu trabalho. Ou seja, quando ele olha humanamente para aquilo que ele havia de passar, nós vemos aquele episódio no Getsemane, que ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando ele olha para a aflição, quando ele olha para a dor, quando ele olha para a morte, para o sofrimento, ele chega a esta conclusão humana: Pai, me poupa. Mas quando ele olha para o futuro e vê o resultado final do seu trabalho, diz o texto aqui justamente que ele verá o fruto do penoso trabalho. O trabalho de Jesus não foi fácil, nunca foi. Desde o seu nascimento até a sua morte, sempre foi um período difícil. Jesus sempre sofreu, se angustiou, foi perseguido, foi humilhado, foi confrontado, foi desprezado, foi morto. Foi morto. E no final das contas ele não levou em conta tudo isso, porque ele viu a alegria que lhe estava proposta. E aqui a alegria que ele diz que estava proposta é: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E qual a alegria que estava proposta para Jesus após a crucificação? Que justificaria a crucificação, que no coração dele diz: eu vou sofrer muito, mas eu tenho uma alegria depois da crucificação que vai compensar todo esse sofrimento. E o versículo diz: ele ficará satisfeito, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual era a alegria de Jesus? Era poder nos justificar. Era poder nos apresentar para Deus sem pecado. Era poder nos apresentar para Deus com dignidade. Não baseado em nossos atos ou em nós mesmos, mas baseado na obra dele, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos, para que pudéssemos estar na presença de Deus por toda a eternidade. Esse é o resultado do penoso trabalho de Jesus. E voltando para Hebreus 12, diz aqui que esta é a alegria que estava proposta. É a alegria de poder nos receber nos céus como irmãos, nos receber nos céus como filhos de Deus, nos receber nos céus como perdoados, redimidos dos nossos pecados, transformados da nossa natureza velha. Então esta alegria fez com que Jesus fosse fiel em toda a sua jornada, ou seja, o foco de Jesus não estava somente nos eventos que estavam diante dos seus olhos, mas na eternidade que estava proposta no concretizar da sua própria obra. Por isso que ele diz assim: olhando atentamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. E aqui vem a advertência para nós. Diante disso tudo que foi conversado, o escritor ele começa a trazer a nossa atenção para esse fato. Considerai, pois, atentamente, considerai, pois, com muita atenção, preste atenção com muito cuidado, considerai, pois, atentamente, aquele Jesus que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Percebem? Ele está falando para um povo que perdeu suas posses, perdeu seus recursos, está foragido, muitos estão na cadeia, muitos estão pagando com a vida, muitos tiveram suas famílias destruídas, tiveram suas famílias separadas. Ele está falando, o escritor está falando para estes que estão passando por isso: preservem a fé, não retrocedam, permaneçam firmes, não esmoreçam, não desistam. Vivemos em dias hoje de medo, de angústia, mesmo no povo cristão. Cristãos falando sobre suicídio, cristãos falando sobre desistir da vida, cristãos fazendo isto, desistindo da vida e cometendo suicídio, pessoas desalentando da fé, pessoas abandonando tudo. Ele está dizendo: consideremos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, porque seguir o evangelho nunca foi fácil, nunca será fácil. Não é e não será fácil. E vivemos em dias que mais do que nunca nós devemos preservar a fé. Porque embora os dias sejam difíceis, ainda muito temos que viver pela frente e nós não sabemos o final da jornada, no sentido, o que temos que enfrentar até o final da jornada. Mas nós devemos considerar que Jesus levou em conta não a jornada, mas sim o final. Não levou em conta as consequências, os problemas, as lutas, as perdas, as adversidades da jornada, mas considerou o prêmio da chegada, a alegria da chegada.
E é justamente o que ele diz, olha, você tem que considerar isso, eu e você temos que considerar isto. Por isso que o evangelho não é fácil, não foi fácil para os heróis da fé, não foi fácil para Jesus. E sinto te dizer, não será fácil para você, não será fácil para mim. Nós vamos caminhar nesta jornada com muitas lágrimas, com muitas dores, com muitos sofrimentos, com muitas angústias, com muitas decepções. Teremos alegrias? Sim. Teremos vitórias? Sim. Teremos sabores prazerosos? Sim. Mas no meio de muita luta, de muita aflição. E se você já tem um pouco de idade, você já tem vivido um pouco na fé, você já tem experimentado isto. Que ter fé não alivia o nosso sofrimento. Ter fé nos ajuda em meio ao nosso sofrimento. Ter fé não nos livra dos nossos problemas, mas ter fé nos ajuda a suportarmos e vencermos os nossos problemas. E nos dias de hoje, com todo este medo que cerca a sociedade, essa ansiedade, essa angústia, nós temos que entender que Deus tem um propósito em tudo isso para as nossas vidas e a jornada vai ter um fim. A jornada vai ter um fim. E a alegria nos está proposta, assim como estava para Cristo, a alegria nos está proposta no final da sua jornada. Mas eu devo considerar atentamente quem é Jesus, olhando o exemplo dele e permanecer fiel. Não fazendo o quê? Não vos fatigueis, não se sinta cansado. Quantas pessoas têm ouvido falar hoje, estou cansado, estou desanimado, estou desalentado. E confesso, às vezes eu estou cansado, eu estou fatigado, eu estou desalentado. E ele diz, e muitos que estão desmaiados nas almas, estão desmaiados, estão como mortos. Não frequentam mais a igreja, não vão mais às igrejas porque não estão sendo abertas, mas o pior não é isso, é o pior que pessoas que desanimaram da fé, desanimaram da graça. Nesse processo, que tem sido um grande medo dos pastores das igrejas, é que os cristãos não voltem. Porque muitos desmaiaram, muitos estão desmaiados. Desmaiados nas frente das televisões, diante dos medos, das ameaças, das incertezas, do foco do vírus, do tanto que morreram, dos tantos que estão contaminados, do segundo ciclo da doença, do terceiro, do quarto, de que vai voltar, de que não vai ter solução, de que... E as pessoas desmaiam e dizem, olha, você tem que considerar Jesus, porque Jesus suportou tudo e não desmaiou. Jesus suportou tudo e não esmoreceu, ele continuou firme. E ele diz assim, olha, você deve entender o seguinte, a nossa luta contra o pecado, porque esse tipo de esmorecimento é uma forma de pecado. Como assim forma de pecado? A falta de fé é pecado. Sabe? Tudo que não provê, Paulo fala assim, que tudo que não provê de fé é pecado. E quando nós vivemos nessa vida, sem confiar que Deus pode nos livrar, sem confiar que Deus vai trazer dias melhores, sem confiar que Deus, que esta situação que nós estamos vivendo é passageira. Ah, mas o pastor não sabe da minha crise porque eu estou desempregado. O pastor não sabe da minha crise porque eu estou doente. O pastor não sabe da minha crise porque a empresa está ameaçada. Eu não sei da tua crise, mas eu sei o Deus a quem você serve. Se você serve realmente a Deus, Deus que você serve é maior do que a crise, é maior do que o problema, é maior do que a doença. E você não pode esmorecer, você não pode desmaiar, você não pode fatigar-se disso. E ele diz assim, por quê? Na nossa luta contra o pecado, que pecado? O pecado da incredulidade, o pecado da falta de confiança em Deus, o pecado da falta de fé. O meu justo viverá pela fé, e se ele não viver pela fé, nele não tem prazer a minha alma. Ele está falando, olha, o pecado da falta de fé, por causa do quê? Por causa dos problemas, porque os problemas tendem a nos roubar a fé. Os problemas tendem a nos roubar a esperança, os problemas tendem a nos roubar a esperança em Cristo. É o que aconteceu com Marta e Maria. Marta e Maria tinham fé em Jesus, chamam Jesus para curar Lázaro, Jesus não vem. Quando elas se encontram com Jesus, a única palavra que elas têm para Jesus é de crítica. Porque elas não conseguiam ver que adiante dela estava aquele que tinha poder não só para curar Lázaro, mas tinha o poder para ressuscitar Lázaro. Então é como se elas estivessem assim, desalentado. Jesus, nós criamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, mas o Senhor não apareceu. Nós esperamos em Ti, mas o Senhor não fez segundo o que nós achávamos que o Senhor ia fazer. E dentro disso ele diz, olha, ainda nós não temos lutado, a nossa luta contra o pecado ainda não tem desistido até o sangue. Como que falando? Peraí,
por causa do medo da mídia, por causa do medo que a mídia tem pregado, por causa do medo da contaminação do vírus, por causa do medo de uma crise financeira, você está jogando a toalha. Imagine o dia que colocarem uma faca no teu pescoço e digam para você, ou você nega a fé ou você morre. Ou pegarem você e jogarem numa jaula de um leão dizendo, olha, você crê no teu Deus? Então o teu Deus vai te livrar do leão. Ou seja, você não está pagando um preço de vida ou morte, você está tendo percalços normalmente de forma material, de forma sensível na vida. Ah, pastor, mas eu estou doente. A doença é uma circunstância da vida. A pessoa que está doente hoje, ainda que seja desse vírus da moda, o vírus do momento, ela não está doente por ser cristã. Ela não está no hospital por ser cristã. É diferente de uma pessoa como em alguns países, como na Índia, na África, no Oriente Médio, no Egito, em alguns países islâmicos que são inimigos do cristianismo, as pessoas são torturadas, são queimadas vivas, são cortadas em pedaços, são presas, são açoitadas por causa da fé e derramam seu sangue e muitos morrem. Morrem, comunidades inteiras estão sendo dizimadas em lugares do mundo onde o evangelho é tido como uma ameaça para os poderes dominantes. Ele fala, na vossa luta não tendes existido até ter que pagar a tua fé com o teu sangue. E estáis esquecidos da exortação, e aqui Deus vai trazer o propósito de ampliar a nossa forma de visão. Qual é? E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois qual filho? Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Sabe o que é este momento? Sabe o que é esse vírus? Sabe o que é essa quarentena para a igreja? É uma disciplina de Deus. Como eu disse, é um momento da igreja repensar o seu papel. É um momento do cristão pensar o seu papel. É um momento de nós que somos cristãos repensarmos aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Aquilo que é relevante para a fé e aquilo que não é relevante. Aquilo que nos conduz ao céu e aquilo que nos afasta dos céus. E começarmos a repensar a nossa vida, porque Deus tem nos dado para repensar esse tempo, para repensarmos a nossa vida. Qual é a igreja que retomaremos quando voltarmos da quarentena? Qual é a nossa vida que retomaremos, a nossa vida cristã que retomaremos após voltarmos da quarentena? Qual é, digamos assim, o desempenho nos nossos ministérios e a forma como vamos trabalhar em prol dos nossos irmãos na igreja, usando os nossos dons e talentos, quando voltarmos da quarentena? Tudo isso é uma forma de Deus nos disciplinar, nos aperfeiçoar, nos capacitar, para que possamos ser testemunhas mais eficazes diante desta sociedade que vivemos. Porque o mundo, nós vamos ministrar domingo um pouquinho sobre isso, o mundo procura soluções. O mundo procura exemplos, o mundo procura modelos, procura na política, procura na ciência, procura na assistência social, soluções para problemas de alma, que só Deus pode trazer soluções. E a solução principal que o homem necessita hoje, que a sociedade precisa hoje, não virá da mão dos políticos, nem virá da mão dos cientistas, nem virá das organizações beneméritas ou beneficentes, mas virá da igreja. Porque só a igreja tem resposta real, imediata e funcional para a necessidade do coração do homem, que é a ausência de Deus, que é a inimizade do pecado em relação a Deus. E Deus está nos disciplinando, não tenha dúvida disso. É uma disciplina, é uma forma de trabalhar conosco, é uma forma de administrar os conceitos de Deus no nosso coração. E é onde ele diz o seguinte, que é importante que você veja esse momento não como um momento de catástrofe, não como um momento de desgraça, não como um momento de fatalidade, mas como um momento em que Deus está te dando a oportunidade de ouvir a voz dele e ser disciplinado como filho, para que ele possa produzir em você a semelhança de Cristo, transformando você, transformando a mim, para que quando as coisas voltarem a uma certa normalidade,
nós possamos estar melhores capacitados, melhores preparados para cumprirmos a nossa jornada, o nosso papel. Assim como Jesus tinha uma jornada, nós também temos uma jornada. É o que diz justamente o verso 12, o conceito da carreira. Jesus tinha uma carreira e ele cumpriu cabalmente a sua carreira. Eu e você ainda não terminamos a nossa carreira. E nós estamos sendo tratados por Deus nesses dias de adversidade, nesses dias de prova, nesses dias de luta. E fora esses problemas, temos tido contato com alguns irmãos que têm passado por quimioterapia, vão passar por cirurgia, depois vão passar por radioterapia e por aí vão. Problemas e mais problemas que são muito maiores do que meramente estar confinados em casa com medo do vírus. Ou seja, a realidade que nós vivemos é uma realidade onde Deus está trabalhando conosco para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos cumprir a carreira que Ele tem proposto diante de nós. E temos que olhar para o exemplo de Cristo, temos que olhar para o exemplo dos patriarcas da fé, para aqueles que são os heróis da galeria da fé, e entendermos que Deus tem nos chamado para esta vida de desafio. E Deus, enquanto nos prepara, Ele vai nos disciplinar. E hoje tem sido, eu vejo isso, que tem sido um momento de disciplinar a igreja. Muitos conceitos, muitas formas, muitos valores do ser cristão estão sendo repensados. Muitos cristãos estão repensando a sua vida com Deus, a sua vida em comunidade, a sua vida com a igreja. E ele vai dizendo, verso de número 9, além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais subordinados ou em submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Pois os nossos pais, nosso papai e mamãe, eles nos corrigiam por um tempo, segundo melhor lhes parecia, dentro das suas limitações e fraquezas e falta de conhecimento. Porém, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por quê? Qual é o apelo de Deus? Hoje nós não precisamos de bons pregadores, nós precisamos de pregadores santos. Hoje nós não precisamos de crentes que meramente frequentam a igreja, nós precisamos crentes que evidenciem na sua vida a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo. E ele vai falando mais. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, frutos de justiça. Ou seja, estamos passando o momento que estamos passando, porque Deus está nos exercitando. Deus está nos preparando, Deus está nos capacitando, Deus está nos capacitando para coisas maiores. Deus está nos capacitando para jornadas mais efetivas. Deus está nos capacitando para escalarmos montes mais altos. Deus está nos preparando, porque Ele tem uma carreira proposta para mim e para você. E nessa perspectiva, Ele diz que tudo isso é para que nós possamos o quê, no final das contas? Para sermos participantes da santidade de Deus. Porque tudo isso vai nos ajudar a quê? A nos tornarmos mais santos, a nos tornarmos mais puros, a nos tornarmos mais parecidos com Deus. Você fala, mas eu uso tanto falar a palavra santidade, por que isso é importante? Daí entra justamente o verso número 14, que eu creio que é muito conhecido, uma referência muito conhecida, muito citada dos púlpitos, que é Romanos 12, 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui ele entra no processo. Por que é importante você ser santo? Por que é importante eu ser santo? Por que é importante Deus nos disciplinar para sermos participantes da sua santidade? Porque sem santificação, sem o processo de santidade ser efetivado em nós, realizado em nós, concretizado em nós, nós não veremos a Deus. Veja a importância. Ah, mas eu creio em Jesus. Como eu disse, a obra de Jesus ela se divide em dois momentos. O primeiro é a purificação dos pecados passados. Isso Jesus conquistou cabalmente na cruz. A segunda é a obra do Espírito Santo em nós que nos santifica para nos aperfeiçoar, para que não somente os pecados fiquem perdoados no passado, mas a natureza nossa, que era inclinada àqueles pecados, que nos levavam a cometer aqueles pecados do passado, sejam dia após dia absorvidas pela natureza de Deus e sejamos santos como Ele é. Tenhamos a mesma natureza. Por isso que ele diz,
Agora é fundamental vermos a dimensão dupla, a dualidade desse caminho. Porque muitas vezes quando se fala em santidade, se fala santidade do nível, o que Deus espera de você. Então é como alguns monastérios, alguns movimentos, como o movimento monástico, os monges iam para os seus monastérios, ficavam nas suas celas, digamos, em camas de madeira, só madeira, com o mínimo de conforto, e ficavam propriamente as suas vidas ali em oração, em compenetração, em contemplação, como se isso fosse gerar santificação. E olha o que o texto diz: segui a paz com todos. É impossível alcançarmos santificação diante de Deus se nós não aprendermos a lidar com as pessoas que estão ao nosso derredor, porque a nossa santidade com Deus será aperfeiçoada na forma como eu lido com as pessoas que estão ao meu derredor. E esta é a parte mais difícil da jornada cristã, que é justamente como eu trato meus irmãos, como eu trato meus amigos, como eu trato meus vizinhos, como eu trato aquele que a Bíblia chama do meu próximo. Quem é o meu próximo? Um certo fariseu perguntou. E Jesus ele fala, olha, é aquele que necessita da tua ajuda. Lembra-se da parábola do bom samaritano? Quem era o próximo? Aquele homem estava doente, aquele homem havia sido agredido, aquele homem estava ferido, nu, sem recursos, jogado à beira do caminho. Passa o sacerdote, não faz nada. Passa o levita, não faz nada. E passa o samaritano e cuida dele. Pensa, cura as suas feridas, faz curativos nas suas feridas. Leva para uma hospedaria, hospeda, paga conta, pede para que cuide e ainda fica na dívida de suprir a necessidade dele quando ele voltar da viagem. E ele pergunta para o fariseu, quem é o próximo desse que estava ali caído? Ele disse, o samaritano, é o que cuidou dele. Então ele está falando aqui, olha, que a santificação, que é a nossa forma de nos parecermos com Deus, existe um laboratório prático, onde essa santidade e essa santificação vai ser operada, vai ser operacionalizada, vai ser realizada. No convívio de quem? Do nosso próximo. É o pastor da tua igreja, é o presbítero da tua igreja, é o diácono da tua igreja, é o irmão da tua igreja, é a irmã que está lá na tua igreja, são as crianças, são os idosos, são os irmãos agradáveis, são os irmãos desagradáveis, são os irmãos santificados e são os irmãos ainda que estão em começo de santificação, são aqueles que são agradabilíssimos e tem aqueles que a gente chama de carne de pescoço. Todos eles se tornam próximos e eu tenho que aprender a conviver com todos, de maneira que eu revele a eles a graça de Deus. E eu tenho que buscar a paz com eles, eu tenho que buscar relacionamentos saudáveis com eles, eu tenho que buscar condições favoráveis com eles. E ele continua dizendo assim, segui a paz com todos, juntamente com o quê? Com a santificação. Porque sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. E ele, a partir daqui, ele vai trabalhar uma dimensão prática, olha só. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, principalmente nessa época de pandemia, nessa época de medo de que as pessoas não voltem para a igreja, irmãos, você que está firme, você que está com o coração alegre, você que está com o coração esperançoso, você que tem guardado a tua fé, tem perseverado na doutrina, na vontade de Deus, há muitos irmãos desanimados, há muitos irmãos cansados, há muitos irmãos desatentos, que estão esmurecendo. Ele está dizendo, olha, você não pode ser faltoso, você não pode ser irresponsável, você não pode ser negligente com esses. Tanto que ele diz, atentando diligentemente, com muito cuidado, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, a minha responsabilidade é tentar cuidar de você para que você não se afaste de Deus. A minha responsabilidade é tentar cuidar da tua necessidade para que você não se separe de Deus. Você não se ausente de Deus, você não se esfrie na sua relação com Deus. E naquilo que eu puder fazer, eu quero ajudá-lo. Eu quero ajudá-la. A mesma coisa você deve fazer pelo teu irmão. Porque o pastor, por mais que ele queira, ele não pode atender a todos. Mas se todos atenderem uns aos outros, nós poderemos suprir a necessidade de toda a igreja. E muito além da própria igreja. Ou seja, é responsabilidade minha para que você não caia. É responsabilidade minha para que eu te ajude a permanecer firme na fé. E é responsabilidade tua que você ajude os teus irmãos que estão fracos, débeis, desalentados a permanecerem na fé.
para que eles não venham a ser faltosos se afastando da graça. Por quê? Se eles se afastarem da graça, eles vão perder toda a obra que Deus realizou em favor da vida deles. Isso pode lhes custar a eternidade ao lado de Deus. E ele continua dizendo, nem haja alguma raiz de amargura. Primeiro ponto, eu devo me preocupar com os que estão frios, que estão distantes, para que eu ajude aos não se separar da graça de Deus. Depois ele vai falar aqui, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma coisa que nós vemos muito acontecendo na igreja, é guerra de egos. Guerras de egos, é ciúme, inveja, constrangimento, irmãos que ficam melindrados por causa de A ou de B, por causa disso ou daquilo. Nós temos que amadurecer, irmãos, e entendermos que todos nós cooperamos para um reino maior do que o nosso umbigo. E ele está falando o quê? Que eu não posso permitir que estas coisas pequenas que regem a humanidade venham tomar conta do meu coração, eu me torno uma pessoa ressentida, amargurada, triste, frustrada. Mas eu devo fazer o quê? Eu devo cuidar desses sentimentos do meu coração para que isso não se torne raiz de amargura. Porque quem está amargurado envenena outros. E quantas pessoas às vezes vivemos na igreja envenenadas? Porque fulano disse, porque fulano falou, porque fulano fez, porque fulano não fez, porque fulano agiu, porque fulano... E aí começam a se achar desculpas para justificar a amargura que está no coração. E Jesus Cristo disse que a boca fala o que o coração está cheio. E nós temos que lidar com isto para que possamos alcançar santidade. Viver amargurado é viver fora da santidade de Deus. Viver amargurado e contaminar outros, e tentar influenciar, mesmo que seja indiretamente, porque às vezes nós não queremos influenciar. Mas quando nós falamos mal de alguém, nós criticamos alguém ou deixamos sair aquele fel da nossa alma, na nossa boca, para o nosso irmão, para a nossa irmã, nós estamos contaminando essas pessoas ou predispondo essas pessoas em relação àquela pessoa contra quem nós estamos amargurados. E ele continua dizendo assim, nem haja algum impuro ou profano que, como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, eu devo também cuidar para que não haja impuros, ou seja, ver aquelas pessoas que estão arredias na fé, que estão indo por caminhos perigosos, indo por caminhos de risco, e devo orientá-las, devo ajudá-las, devo pelo menos avisá-las. Esse é o trabalho do atalaia. O atalaia é o que ficava na muralha, avistando ao longe se vinha um exército inimigo, e a função dele era o quê? Era avisar a cidade que o inimigo estava vindo. E a palavra de Deus deixa bem claro, não lembro qual dos profetas maiores, me falta a memória agora, depois eu posso dar a referência, que ele fala justamente o quê? A responsabilidade do atalaia é avisar. Ele deve tocar a trombeta, e dar o sonido certo, um aviso coerente. Por quê? Se a pessoa ouvir o sonido e não entender o que o atalaia está querendo dizer, e o inimigo vier e matá-la, o sangue dela cai sobre o atalaia, porque ele não cumpriu o seu papel. Mas se o atalaia viu o inimigo, avisou, e a pessoa disse, eu não estou nem aí, o sangue dessa pessoa cai sobre ela mesma. Então nós, como atalaias na igreja, nós devemos estar vendo aqueles que estão indo para o caminho do erro, estarmos alertando, estarmos orientando, estar falando, fulano, tem um abismo aí na frente, cuidado, não vá por aí, não seja impuro, não troque o teu direito de primogenitura por algo tão barato. E ele diz ainda, continua assim, pois sabeis também, nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, qual por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o buscasse. Então essa dimensão da vontade de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, da santidade, é algo que nós devemos preservar em nossa alma, preservar em nosso coração. Porque esse é o objetivo de Deus, senão nós não conseguiremos cumprir a carreira. É interessante que para chegar nesse texto de severidade, de seriedade, ele passa pelo capítulo 9, dizendo, Jesus nos perdoa, Jesus nos aperfeiçoa, Jesus nos dá caminhos para o aperfeiçoamento, atitudes práticas, que está lá no capítulo 10,
de aperfeiçoamento. Nós temos que tomar cuidado de que nós não venhamos a esmorecer, nós não venhamos a cair, nós não venhamos a menosprezar ou desprezar o sacrifício de Cristo, nem a obra do Espírito Santo. Olhando para este momento que estamos vivendo, falando para a igreja lá no capítulo 10 ainda, ele fala, olha, nós somos dos que avançam, não somos dos que retrocedem. Daí ele chama a atenção porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Olhem para Abraão, olhem para Isaac, olhem para Jacó, olhem para estes referenciais de fé e vejam o preço que eles pagaram, porque a jornada, eles chegaram ao fim da jornada e alcançaram o prêmio, mas dura foi a jornada, não foi fácil. E daí ele concretiza no capítulo 12 dizendo justamente o quê? Olhem para Jesus. Porque a semelhança daqueles que vieram antes de Jesus, que olharam para Jesus como autor e consumador da fé, e mesmo para aqueles que andaram com Jesus e preservaram o evangelho depois da assunção de Jesus, que foram os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, eles também pagaram um alto preço pela preservação do evangelho. E ele vai discorrendo sobre isso falando, olha, neste processo Deus vai criar condições na tua vida para te disciplinar. Porque a disciplina de Deus vai trazer aperfeiçoamento. Para que no final esse aperfeiçoamento demonstre em você o caráter de Cristo. É mais ou menos como aquela criança que bem educada, dependendo do comportamento dela, você olha para ela e diz, essa criança os pais souberam educar bem, porque ela se comporta com educação. Enquanto que outras crianças a gente fala, esses pais não deram educação. A mesma coisa é Deus. As pessoas da sociedade vão nos ver, as pessoas no mundo vão nos ver, e vão dizer se somos filhos de Deus e se somos bem educados ou se somos mal educados. Só que o texto diz claramente, se você é mal educado, você é bastardo. Porque só os bem educados são filhos de Deus. Só os que se submetem à disciplina são filhos de Deus. Só os que são transformados pela disciplina são filhos de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Porque sem santidade, você não pode ver a Deus. E a santidade ela vai tanto atingir o alvo no sentido de alcançar o coração de Deus, para agradar a Deus, como também vai trabalhar na minha condição horizontal, onde eu vou trabalhar com o meu irmão, com o meu próximo, com aqueles que estão ao meu derredor, para que por meio da minha perseverança, da minha fé, da minha constância e da minha santificação, eu busque transformação de mim mesmo, para influenciar o meio em que eu estou, a começar da minha casa, da minha família, a começar da comunidade da igreja, cuidando de áreas e dificuldades que podem, digamos assim, transformar a condição não só da minha vida, mas de todo o entorno que envolve a minha vida. O nosso desejo é que esta palavra fique no teu coração, para que no decorrer do tempo em que você tem de carreira nessa terra, você seja aperfeiçoado dia após dia, mês após mês, ano após ano, até o dia que Deus venha chamá-lo. E no dia que Deus possa chamá-lo, que Ele possa dizer para você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o propósito de Deus, é permitir que você concretize a carreira com excelência, concretize a carreira com sabedoria, concretize a carreira com propósitos profundos, e que você possa alcançar esse objetivo de Deus para a tua vida. E que Deus